Olá a todos, desejo que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou a doutora Cláudia Davini, sou pediatra com especialização em cardiologia pediátrica e venho hoje conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante e ao mesmo tempo de extrema preocupação, que é a respeito do abuso sexual na infância e adolescência. Nós sabemos que agora, no dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil e do Adolescente. Então, hoje eu venho falar com vocês a respeito dos procedimentos médicos em relação a esse assunto. Muito bem. Então, hoje é dia 11 de maio de 2020, 19 horas e 30 minutos, vamos falar então sobre os procedimentos médicos no combate e prevenção à violência e abuso sexual nas crianças e adolescentes. Nosso projeto então é sobre resgatar a inocência e nós temos então várias especialidades, vários palestrantes que vão abordar diferentes tipos de assuntos e eu vou falar então sobre a parte médica. Muito bem. Então, por que sobre o abuso e exploração? Por que falar nesse assunto? Nós sabemos que a cada 7 minutos uma criança morre vítima de agressão. Isso é uma coisa muito alarmante. Nós vemos no Brasil um aumento dos relatos a respeito desse assunto, das denúncias a respeito deste assunto, e existe um consenso científico que estabelece que ameaças ou uso de força durante o período de desenvolvimento do indivíduo pode provocar alterações e danos com repercussões negativas para a saúde física e emocional persistentes por toda a vida. Ou seja, um indivíduo que na sua infância e adolescência sofre um abuso e exploração sexual vai ter marcas e vai ter repercussão disso por toda a sua vida. Nós vamos ver o que pode acontecer, tanto na parte psicológica, emocional, com um indivíduo que sofre esse tipo de agressão. Então, veja a importância do assunto. Muito bem, então, o que é, então, o abuso? O abuso, ele consiste em todo ato ou jogo sexual que envolve uma relação heterossexual ou homossexual em cujo agressor está num estágio de desenvolvimento psicossocial mais adiantado que a criança ou adolescente. Esse indivíduo, esse agressor, ele tem como intenção estimular essa criança ou adolescente sexualmente ou utilizar essa criança para a obtenção de uma satisfação sexual. Essas práticas desse tipo de indivíduo pode ser tanto pela violência física quanto ameaças ou por indução da vontade da criança, despertar da criança um desejo que não seria compatível com a idade dela. E isso pode variar nos atos que esse indivíduo utiliza, ele pode praticar atos que não envolvem exatamente o contato sexual, que seria o voyeurismo ou exibicionismo, né? Ele disponibilizar fotos, materiais de nudez de uma criança, um adolescente, ou por um contato sexual em que haja penetração ou não. Engloba também um tipo de exploração sexual que visa lucros com a prostituição e a pornografia. Então, esse indivíduo ainda pode utilizar de uma situação de lucro com esse tipo de agressão. Muito bem, então, qual seria o papel do médico nessa situação? O que o médico deve fazer em relação a isso? Nós sabemos que existe uma especialidade dentro da pediatria que trata do adolescente, que é chamada de ebiatria. Então, existe uma especialista nisso, a doutora Alda Elizabeth, que é do Departamento de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela diz o seguinte: o papel, a importância do médico numa consulta.
tanto da criança quanto do adolescente. É sempre dizer, então, devemos sempre dizer abertamente ao paciente que ele é dono do seu próprio corpo e explicar que ninguém pode tocá-lo sem autorização. Além disso, esclarecer quais são os limites do carinho e ajuda, até mesmo com os cuidados de limpeza e saúde. Ou seja, é dever também do médico orientar essa família sobre os cuidados que deve ter em relação ao corpo da criança, como ela pode se proteger. Então, vejam bem, gente, nós vamos falar sobre um aspecto de violência, de agressão, que é o abuso sexual, mas digamos que ele é apenas um aspecto dentro de um aspecto muito amplo, que seria a ponta de um iceberg relacionado a um iceberg gigantesco, né? A gente vê essa foto aqui mostrando como é muito maior o aspecto, né? Aqui em relação ao nível do mar, nós vemos em relação à abrangência que esse assunto tem, porque nós sabemos que o abuso sexual é um tópico dentre uma série de outros tipos de abuso ou agressão que essa criança pode vir a ter. Então, quando que a gente pode suspeitar de que essa criança está sofrendo algum tipo de maus tratos? Porque o abuso sexual, ele envolve um aspecto dos maus tratos. Então, os maus tratos podem envolver uma série de outros fatores. Então, quando que o médico pode suspeitar? Quando uma criança, por exemplo, um adolescente chega com uma lesão e aquela lesão, ela tem uma história incompatível com o que está sendo relacionado. Essa pessoa pode, o responsável por essa criança pode chegar num pronto-socorro ou numa consulta médica com uma criança que está com uma lesão e explicar que aquilo foi um acidente, sendo que isso não condiz com a gravidade do quadro. E as lesões, elas podem ser observadas pelo médico que elas são incompatíveis com o estágio de desenvolvimento da criança. Por exemplo, a criança ainda não sabe andar e ela está cheia de hematomas nas pernas. Isso é incompatível com aquele estágio daquela criança, com a idade dela. Por exemplo, outros relatos que são discordantes e que o médico pode suspeitar que essa criança está sendo vítima de maus tratos. É quando o responsável é entrevistado por mais de um profissional, em diferentes momentos, ele conta histórias diferentes. A cada momento ele conta uma história que não condiz com o outro momento que ele contou a mesma história, ou seja, não consegue nem repetir a mesma história porque ele está contando um relato falso, uma mentira. Então, por isso que é importante ter uma atuação interdisciplinar. Os relatos também podem ser discordantes quando se entrevistam responsáveis dessa criança ou desse adolescente separadamente, mesmo que haja conivência entre esses dois responsáveis, por exemplo, no acobertamento da violência, alguns detalhes podem ser perdidos quando uma história é mentirosa. Então, é importante fazer entrevistas com responsáveis diferentes e para ver se os relatos são realmente concordantes, se dá para suspeitar por isso, por uma mentira. Muito bem. E os supostos acidentes ocorridos de forma repetitiva ou com frequência acima do esperado, geralmente são relacionados à suposta hiperatividade, ou má índole ou desobediência da criança. Então, a gente suspeita de maus tratos também quando são histórias muito frequentes, quando são acidentes que acontecem com muita frequência e esses responsáveis põem a culpa na criança. Outra coisa que faz a gente pensar numa suspeita de maus tratos é quando, por exemplo, a procura por socorro médico ocorre muito tempo depois do evento. Então, por exemplo, uma criança sofreu uma suposta queda, ela vem com um hematoma na cabecinha, no corpinho, e os pais demoram muito para levar essa criança, ou seja, só quando vê que a situação piorou muito, ou quando há algum tipo de sangramento, ou quando há alguma lesão muito forte que possa suspeitar de alguma coisa, eles acabam levando, ou quando vê que a criança está passando muito mal, eles acabam levando, mas isso demora um certo tempo, então é uma coisa que o médico já suspeita de uma provável
situação de maus tratos. Também quando os responsáveis estão num ambiente de alcoolismo, uso de drogas ilícitas, em que isso predispõe também a ocorrer maus tratos na família. Outros problemas também maternos relacionados à gravidez, quando a mãe é solteira, quando a mãe teve uma gravidez indesejada, quando ela não compareceu nas consultas de pré-natal, quando ela mostra uma certa negligência com relação à criança, também falta em consultas pediátricas, não vacina, exemplos de negligência que a mãe possa ter, ou responsável. Tentativas também frustradas de abortamento que essa mãe possa ter, ou quando os pais são separados, ela é muito jovem e queria fazer outras coisas, tem que cuidar daquela criança que ela não desejou. Então, tudo isso faz o médico suspeitar de maus tratos. Outra coisa são um relato dos pais sobre experiências próprias que eles tiveram de maus tratos ou terem sofrido algum tipo de violência na infância. Agora, em relação, então, à parte específica de abuso sexual, que é uma parte desse iceberg que nós falamos de maus tratos. Então, quando que o médico pode suspeitar que essa criança está sendo vítima de um abuso sexual? Nós sabemos que as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente em crianças pequenas, em que não se espera que tenham relacionamentos espontâneos, né, e venham a ter esse tipo de doença. Uma criança que apresenta um medo por alguma pessoa em específico, ou seja, tem medo daquela pessoa exatamente, então aquela pessoa pode estar sendo pode ser o seu agressor, ela pode estar sendo vítima dessa pessoa. Quando essa criança ou esse adolescente apresentam lesões físicas que não competem com histórias de traumas, como nós falamos anteriormente. Quando uma criança que costumava ser uma criança muito alegre, ela começa a ficar introvertida, ela começa a ficar agressiva, ou seja, quando ela tem uma mudança brusca do comportamento, quando essa criança começa a ficar violenta, ela começa a agir de modo muito diferente do que ela costumava agir, começa a ter muita raiva, muita violência, enfim, mudanças nas atitudes. Quando essa criança ou esse adolescente começa a fugir de casa, sem uma explicação aparente, então, por que essa criança está fugindo? O que está acontecendo? Suposto, existe alguma suspeita em relação a isso, de que alguma coisa está acontecendo de forma errada naquela casa. E quando uma criança, um adolescente, uma menina fica grávida, tanto na adolescência quanto na pré-adolescência. Muito bem, então vejam bem como é importante também, no caso da suspeita do abuso, se dá uma atenção especial ao relato da vítima. Essa criança, ela pode trazer um relato espontâneo do que está acontecendo, e isso é muito importante para o médico, né, os especialistas que vão atender essa criança e esse adolescente, a darem muito valor, porque é muito difícil uma criança inventar uma história dessa, né? Muitas vezes as mães, elas acabam dizendo que é mentira, não querem acreditar porque elas não querem perder um enlace familiar e não querem se submeter a perder, às vezes, até alguma renda que possa ter naquela casa, enfim. Mas o relato da criança deve merecer toda a credibilidade, ou então de um dos responsáveis dessa criança. Quando ela chega para o médico com uma lesão numa parte genital, né, na região anal, isso logicamente levanta na hora essa hipótese de abuso sexual. Quando existe também a negação do fato, por conta da criança tentar proteger o abusador, ou o responsável tentar proteger esse abusador, ou então por temer essa ruptura do núcleo familiar, porque aquela mãe jovem, por exemplo, está sendo sustentada por aquele rapaz, ou então o contrário, enfim. Existe às vezes essa negação do fato, ou então ela não quer perder aquele parceiro amoroso, digamos assim, e por conta disso acaba negligenciando seu próprio filho. Então essa é uma coisa que infelizmente pode acontecer e nós temos que levantar essa hipótese. E falsas denúncias também podem acontecer,
principalmente em situações de casais, em situação de litígio, em que um acaba acusando o outro para fazer aquele parceiro que já separou perder a guarda, ou seja, daquela criança, mas essas situações são muito menos comuns do que possamos imaginar. O mais comum mesmo é realmente quando há um relato, principalmente da criança, ser realmente uma verdade. Muito bem. E como nós falamos, existem algumas alterações sociais em que nós levantamos a hipótese de abuso, alterações sociais, emocionais e de comportamento. Então, outros exemplos que nós possamos citar, que uma criança muda de repente de comportamento, na escola, por exemplo, é quando ela tem dificuldades de aprendizado, como nós já falamos, as fugas de casa, quando ela tem queixas psicossomáticas, por exemplo, aquela criança, quando sabe que determinada pessoa vai chegar em casa, por exemplo, ela começa a ter uma dor de barriga, ela começa a ter uma diarreia, digamos assim, ela começa a suar frio, ela começa a ficar, né, a tremer, ou seja, são respostas que o corpo dá por conta de um mecanismo de estresse que ela vem sofrendo, então a sua parte emocional está abalada, isso acaba refletindo no corpo. Ela pode ter, por exemplo, se for maior, uma criança pode relatar dor de estômago, por exemplo, né? Então são queixas psicossomáticas. Mudanças súbitas de comportamento, como nós falamos, a violência, que essa criança também pode começar a ter fobias, começar a ter medo de repente de alguma coisa, ou começar a ter pesadelos, né? Era uma criança que costumava dormir tranquila, uma criança que costumava ser alegre, mas de repente começa a ter sonhos, pesadelos, começa a ter rituais compulsivos, por exemplo, roer as unhas, começa a se lavar demais, começa, enfim, mudanças de comportamento, transtornos de obsessão compulsão, né, ou começa a comer demais, são alterações de comportamento. Também comportamentos autodestrutivos ou suicidas, de repente uma criança que era tranquila, feliz, ela pensa em se matar, ela ameaça cometer um suicídio, ela fica falando que não tem mais vontade de viver, ou ela começa a se autodestruir, digamos assim, se ferir a si própria, né, se automutilar. Essa criança, por exemplo, ou esse adolescente pode usar roupas não apropriadas para a estação, por exemplo, se está muito calor, usar roupas de manga comprida para se proteger, porque de repente ela está com o corpo todo ferido por automutilação. Crianças também que apresentam comportamentos sexualizados, elas começam a se isolar, crianças pequenininhas que começam a demonstrar atitudes de adulto em relação à parte sexual, a querer ter muito interesse nisso, falar muito nesse assunto quando não deveria ter tido esse tipo de estímulo. Essa criança também pode ter aversão ou desconfiança de determinados adultos e muita labilidade emocional. Resumindo, uma criança que de repente fica extremamente chorosa, tudo ela fica nervosa, tudo ela perde a paciência. Então, em relação às consequências tardias, essa pessoa que foi vítima de abuso sexual pode ter distúrbios psicossexuais, ou seja, desejos sexuais diferentes, estranhos ao que é comum, como em relação a animais, em relação a outras crianças, ou até uso de objetos, enfim, uma série de distúrbios, incapacidade de atingir o orgasmo. Então, principalmente mulheres podem ter esse tipo de dificuldade de sentir o prazer sexual, ou até mesmo aversão sexual, aquela pessoa que não tem mais desejo nenhum de ter um relacionamento sexual, porque acha que sempre vai ser agredida. Enfim, a redução então do desejo, a dispareunia, que é um termo usado para aquela pessoa que tem dor durante a relação sexual, distúrbios psiquiátricos como a depressão. Então, muitas pessoas às vezes acabam não esquecendo o que aconteceu, ou vivendo sempre o luto de um passado sofrido, e isso acaba causando distúrbios como a depressão, que muitas vezes são difíceis de tratar.
condutas automutiladoras e autoaniquiladoras, então, como nós já citamos, adolescentes ou até mesmo adultos, jovens ou adultos em fases mais tardias da vida que acabam se machucando, se automutilando, numa forma de trocar a dor que ele sente psicológica por uma dor física, numa tentativa desesperadora de se livrar dessa dor que ele passou, que o indivíduo passou, sentimentos como baixa autoestima, tendência suicida também, pessoa que tenta se matar por conta que não consegue se livrar desse sentimento terrível, dessa dor que sofreu, problemas nas relações interpessoais também são associados, então às vezes são pessoas de difícil convívio, são pessoas que às vezes são agressivas, violentas no trato, nas palavras. Prostituição também é um distúrbio psicossocial que a pessoa pode desenvolver por conta desse tipo de agressão, de abuso, e a homossexualidade feminina também. Muito bem, então o médico já desconfiou por conta desses tipos de comportamentos, né, como já falamos, sociais, comportamentais, enfim. E aí chega a parte do exame físico. Existiu um relato por parte da criança, do responsável, de que alguma coisa está acontecendo, e o médico vai partir para o exame físico. Então, o que ele pode diagnosticar, perceber em relação a isso? Então, no exame físico, deve-se abordar o corpo completamente. Essa criança precisa, esse adolescente precisa ser examinado em tudo, a região da boca, das mamas, os genitais, a região perineal. O períneo é a parte que sustenta a musculatura da bacia, né, essa parte inferior, as nádegas, o ânus. Então, os sinais físicos que o médico pode pesquisar e descobrir que está tendo ocorrência de abuso sexual é quando ele encontra hiperemia, que é uma vermelhidão em determinada região do corpo, edema, que é um inchaço, o genital pode estar inchado, vermelho, tem hematomas, que são lesões rocheadas, que nós sabemos que tem relação com o tempo também, escoriações, que são ferimentos, fissuras, principalmente em região anal, rupturas, sangramentos e evidências de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. E alguns materiais que podem ajudar a comprovar o abuso são a pesquisa de sêmen. Então aqui são exames complementares que podem ser pedidos, pesquisar o sêmen do abusador, sangue e células epiteliais, que nada mais são do que células da pele, e observar sempre a importância de encaminhar sempre para o médico antes da avaliação policial, que pode demorar mais tempo, porque se for necessário coletar material, esse material precisa ser coletado nas primeiras 72 horas. Então, por quê? Porque depois de 72 horas a secreção, enfim, o material ele se perde, não existe mais, é muito difícil achar algum resto de material depois de 72 horas. Esse material deve ser encaminhado para culturas, que são placas onde se coloca o material, a secreção, e se observa se há crescimento bacteriano ou até fúngico, né? Mas no caso mais comum bacteriano. E pesquisa sorológica para doença sexualmente transmissível, que nada mais são do que os exames laboratoriais, que vão dizer se esse adolescente teve um contato com essas bactérias causadoras de gonorreia ou sífilis, por exemplo. Então, deve ser considerado sempre o contato oral, genital ou retal, que é a região do ânus, a região mais baixa do intestino que se comunica com o ânus. Então, tem que haver também muito cuidado com a repetição exaustiva dos exames e a forma de efetuar as perguntas, porque um adolescente, uma criança que foi vítima de um abuso, ela pode se sentir revitimizada quando é feita uma abordagem dessa, porque
soa como humilhante, ter que passar por ser despida novamente, ser avaliada, ser examinada, é uma situação bastante delicada, às vezes, se possível, pode ser até que seja necessário dar um sedativo rápido para que essa pessoa não se sinta, essa criança, esse adolescente não se sinta tão constrangido, e é necessário que essa criança não passe por diversas avaliações diferentes em diferentes tempos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente do que seria o ideal dessa vítima de abuso ser abordada uma vez só num local que tenha todas as especialidades necessárias, porque é muito constrangedor ter que fazer todas essas avaliações repetidamente. Outros materiais que ajudam a comprovar o abuso são as sorologias para hepatites, como hepatite B, hepatite C. Sorologia são os exames de sangue, né? Pesquisa de HIV, que é a AIDS. A sorologia para sífilis, como nós já mencionamos, que é o Venereal Disease Research Laboratory. E a pesquisa de Neisseria gonorrhea, que é a bactéria que causa gonorreia e Chlamydia trachomatis na vagina, endocervice ou reto. Endocervice nada mais é do que a região do colo do útero e que é necessário o uso, às vezes, de um espéculo, que é esse instrumento em que se avalia a região do fundo de saco da vagina e o colo do útero, no mais fundo, onde pode haver lesão, onde pode haver presença de material como pelos, como secreção de sêmen, enfim, que não é observado na parte externa da vagina. No caso de violência sexual, o atendimento médico deverá ser realizado antes do policial. A internação hospitalar, às vezes, é necessária para o afastamento do agressor, e o encaminhamento de todos os casos deve ser feito ao Conselho Tutelar, e na omissão do Conselho Tutelar deve ser encaminhado, então, à Vara de Infância da Juventude ou ao Ministério Público. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13.245. E também ao SINAM, que é um sistema de informação e de agravo de notificação, ou seja, nada mais é do que fazer a ficha de notificação, tanto do agravo, da violência, quanto das possíveis doenças que possam ter sido adquiridas com essa violência sexual. Então, é dever do médico notificar. O médico precisa fazer essa ficha de notificação desse ocorrido. Isso está no artigo 28 do Código de Ética Médica também. No caso de violência sexual também, é necessário um atendimento psicológico. Esse adolescente, essa criança precisa ter um apoio psicológico, isso é muito importante. É necessário, no caso de penetração, de abuso, a contracepção de emergência também, para evitar uma gravidez indesejada. Então, seria a famosa pílula do dia seguinte. Também é necessário um antibiótico profilaxia para as doenças sexualmente transmissíveis. Como nós falamos, essas doenças, na maioria das vezes, elas são fáceis de tratar, são antibióticos baratos, né, como penicilina, que tratam esse tipo de doença, mas se elas não tratadas, muitas delas podem levar a consequências tardias muito graves, que podem até ter a ocorrência sistêmica, como nós já mencionamos, né, o coração, a parte do sistema nervoso também. Então, a profilaxia para HIV também, que é um coquetel, tomar uma série de medicamentos para que essa pessoa não venha a ter o HIV. A vacina da hepatite B também é muito importante, e em alguns casos também fazer a imunoterapia passiva, que são os anticorpos já prontos, no caso de ser sabido que o indivíduo agressor era portador de hepatite B. E outras medidas de atenção, de acordo com a necessidade e o tipo de violência ocorrida. Também é necessário, muito importante, o agendamento do retorno com o psicólogo. E também uma nova coleta de sorologia, né, no exame de sangue para HIV, depois de 90 dias e também para 180 dias, devido à possibilidade de aquele indivíduo estar
a pessoa está na janela imunológica. E também colher nova sorologia para sífilis em 30 dias. Isso é muito importante, então, repetir esses exames. Aqui nós temos um exemplo da rainha Silvia da Suécia, que ela elaborou a Childhood, que é um serviço de proteção à criança. Ela fala que toda criança tem o direito de ser criança, ou seja, não se pode tirar de ninguém essa fase, prejudicar a sua formação, tirando ela o direito dela de ser criança. Então ela fez essa instituição que é seguida mundialmente, e nós temos um exemplo do Brasil que seguiu então a estrutura que ela propõe, que foi lá em Porto Alegre, no Hospital Municipal Infantil Presidente Vargas. Eles fizeram, então, no CRAI, que é um Centro de Referência de Atendimento Infanto-Juvenil, essa estrutura muito importante que colocou todos os serviços necessários no caso de um abuso sexual juntos, no mesmo local. Então, uma criança que é vítima de abuso sexual, ela não precisa passar por vários locais diferentes, ter que contar novamente a história, ser examinada novamente, porque, como nós já falamos, é muito triste essa questão da revitimação, ela tem que lembrar de tudo que aconteceu várias vezes, devido aos protocolos, devido a sistemas dos serviços em locais diferentes. Então, nessa organização que é feita lá em Porto Alegre, nesse hospital, eles colocam um psicólogo coordenador, 2 pediatras, 2 assistentes sociais, um ginecologista. Como nós mencionamos, às vezes precisa fazer a avaliação mais profunda com o espéculo para avaliar o fundo do colo do útero, o fundo de saco vaginal, e então precisa ser realmente ter a especialização ter o especialista ginecologista nesse local, ter também os 3 psicólogos, um assistente administrativo, a perícia, o posto de departamento médico legal, então tudo no mesmo lugar, 4 legistas, porque é necessário às vezes encaminhar assim, para o Instituto Médico Legal, 3 peritos psiquiatras, porque às vezes existe relatos falsos, precisa ter pessoas que avaliem também no caso das mentiras, detectar mentiras, então nem sempre o pediatra está habilitado para isso, precisa ter um perito nesse assunto, né? 3 peritos psicólogos, um auxiliar de perícia, o registro policial também é feito no mesmo local, e um posto da DECA com um escrivão. Então, tudo é feito no mesmo local, então isso, a estrutura é ideal. Esse serviço, esse CRAI, esse Centro de Referência de Atendimento Infantil, Infanto-Juvenil, ele já existe há 18 anos em Porto Alegre, e no ano passado, em maio de 2019, foi feita uma reportagem que falava que esse modelo existia a intenção de ser seguido em vários outros locais do nosso país, no Brasil. E lá eles atendem em torno de 160 casos por mês. E existe, então, essa estrutura há 18 anos. Então, isso é um exemplo que deve ser seguido realmente em todo o nosso país. E aqui nós temos um exemplo de uma jovem de 29 anos que publicou numa rede social chamada Twitter. Acho que a maioria de vocês deve conhecer essa rede social, em que você menciona e a pessoa pode comentar o seu comentário, e ela falou o seguinte, ela é britânica, e ela falou o seguinte, então: acabei de marcar meu primeiro exame de Papa Nicolau, demorou anos para ter coragem, tenho 29 anos e sobrevivi a abusos sexuais. Hoje tive um estalo e marquei uma consulta. Que tal um abraço coletivo? Então, isso foi de uma atitude muito corajosa. Ela foi extremamente feliz de ter se aberto para todos, porque com isso ela teve milhares de comentários, né? Então, uma reportagem da BBC News falou que teve milhares e milhares de comentários.
filhos. Então, muitas jovens falaram, nossa, então, deram apoio para ela, deram dicas para ela, falaram, olha, você pode ir, por exemplo, de saia, para não se sentir tão constrangida. Uma enfermeira deu uma dica para ela, falando assim, que ela podia, no caso de, se ela sentir medo de ter dor, ela pode pedir para colocar um espéculo menor, que é aquele aparelhinho que nós citamos, que é para fazer o exame, precisa colocar aquele aparelhinho para avaliar, então, o colo do útero, então sugeriu isso para ela. E vários médicos que nunca haviam pensado nisso, que uma mulher pode não querer ser examinada por um ginecologista porque ela pode ter sido vítima de abuso. Então, olha o trauma psicológico que uma menina que foi abusada na sua infância, adolescência, pode levar para a vida adulta e perder até a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, que é uma patologia extremamente frequente, causada por vírus, que é transmitido através de relação sexual, que é o HPV, e ela poderia até, então, perder a possibilidade de fazer um tratamento precoce no caso de um câncer. Então, olha a gravidade de não fazer o exame por conta de um trauma, tanto físico quanto psicológico, que essa vítima sofreu. Então, aqui nós temos um exemplo da importância, então, de se avaliar o seu organismo, a mulher, né? Então, avaliar se está tudo bem. Aqui é a vagina, aqui é o colo do útero, aqui, então, a cavidade uterina, as trompas, os ovários. Então, tudo isso precisa ser. Então, eu gostaria agora de falar para você, jovem, que talvez tenha sido vítima de abuso, que existe sim uma chance de você ser feliz novamente, de você recuperar sua autoestima, de você recuperar a sua inocência, porque muitas vezes o agressor pode ter falado para você que você foi a culpada, que você você mereceu isso porque você não vale nada. Então, você que já foi vítima, repense o seu valor. Você tem um valor muito grande para Deus e para toda a sociedade. E você não teve culpa. Se você foi abordada dessa forma, você não teve culpa. Então, o Senhor Jesus te proporciona uma nova vida, porque Ele te ama muito, e todos nós somos pecadores, pecados nós temos mesmo, mas você não teve culpa de ter sido vítima disso, e existe chance sim, de você ser feliz novamente, de você recuperar sua autoestima, de você recuperar o seu valor, por conta desse Deus que te ama muito. Então aqui eu gostaria de deixar que Deus fala o seguinte, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus te ama muito. Então, agora eu gostaria de falar, para terminar esse assunto, sobre algumas recomendações que devem ser apresentadas para a prevenção da violência sexual. Esse tema é extremamente importante e nós devemos lembrar sempre de identificar as vulnerabilidades, então ficar muito atenta, além da própria criança pela sua própria idade, o adolescente pela sua inocência, eles são vulneráveis, mas também existem os mais vulneráveis, que são indivíduos com déficit intelectual, cognitivo, secundário, por exemplo, alguma síndrome genética, uma trissomia do 21, por exemplo, com síndrome de Down, autistas, enfim, existem os mais vulneráveis dentre os vulneráveis, nós devemos ter mais atenção ainda com esse tipo de pessoas. Nós podemos identificar, sim, os fatores de risco e protetores em cada caso atendido, então sempre tomar muito cuidado com as pessoas que estão cuidando dos nossos queridos, dos nossos filhos. A inclusão desse tema de violência sexual deve ser incluído, sim, no currículo de graduação, de pós-graduação, de educação continuada, tanto no campo médico e afins, em todo o setor da saúde, nas escolas
em todos os locais possíveis, isso deve ser abordado para as pessoas tomarem cada vez mais consciência para evitar isso e evitar que muitas pessoas venham a ter os traumas todos que nós vimos. Existe também a necessidade de articulação intersetorial entre os profissionais de saúde, escolas, igrejas, mídia e sociedade civil organizada. Então, todos nós realmente devemos nos engajar para que possamos combater a violência sexual. Eu agradeço a oportunidade de poder estar passando para vocês algum conhecimento, espero ter ajudado, esclarecido algumas coisas e eu fico à disposição se houver alguma dúvida, se houver algo que eu possa ajudar. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus, um abraço a todos.